Oi pessoal, bom dia. Essa semana mais uma aulinha, né? A gente vai discutir nessa semana e na próxima o capítulo 3, tá? Que trata de valores, atitudes e satisfação no trabalho. Nessa semana a gente vai falar de valores e atitudes, tá? Na primeira parte valores, na segunda parte atitudes e na semana que vem a gente vai discutir a satisfação com o trabalho, tá? Então vamos lá então, tá? O que vai ser primeiramente os valores, tá? O conceito. Vai falar o quê? Representa convicções básicas de um modo específico de conduta ou condição de existência e é individualmente ou socialmente preferível a modo contrário ou oposto de conduta ou existência. O que ele quer dizer com isso, tá? Os valores, eles são símbolos, né? Os símbolos que a sociedade ela entende como sendo correto ou sendo ideais que a sociedade tem que praticar para que as pessoas convivam melhor ou tomem as melhores decisões, tá? Então, toda empresa ela vai ter os seus valores, tá? Pode ser desde querer vender mais, pode ser desde atendimento ao cliente, pode ser desde de uma relação que a empresa tem com a sociedade e assim por diante, tá? E geralmente esses valores eles tendem a ser positivos, né? Pode ser, por exemplo, tratar bem as pessoas, ter uma conduta ética, valorizar o trabalho dos seus funcionários e assim por diante, tá? Então, cada empresa tem seus próprios valores e esses valores também, de acordo com o momento histórico, eles podem variar ou assumir novos significados, tá? Eles podem agregar também novos significados a esses próprios valores, tá? Então, olha lá o segundo item. Ele contém um elemento de julgamento baseado naquilo que o indivíduo acredita ser correto, bom ou desejável, tá? Então, é isso que tanto as pessoas como as empresas elas buscam, né, quando agem de forma correta e justa na sociedade, tá? Então, eles possuem atributos tanto de conteúdo como de intensidade, tá? Ou seja, os valores também têm níveis, tá? O que ele quer dizer com isso? Tem um valor que você valoriza mais do que outro. Por exemplo, o valor à família, tá? Muitas vezes ele está acima de um valor como tratar bem o funcionário. Só supondo o exemplo que veio na minha cabeça. Então, a valorização que a empresa tem a sua família, às vezes ele é maior do que o valor que ele tem de relação ao tratamento do seu funcionário, tá? Então, olha lá, o atributo conteúdo determina que um modo de conduta ou de condição de existência é importante, tá? Então, o conteúdo ele é a espécie, né? A espécie do valor que a empresa está defendendo. E o atributo de intensidade especifica quanto ele é importante, tudo bem? Ele também coloca o livro que também esses valores eles atuam dentro de um sistema, tá? Ou seja, geralmente te entende a sistema através da hierarquia, tá? Ó, ele coloca lá hierarquia de valores que forma o nosso sistema de valores, tá? Então, cada valor ele tem uma categorização e ele tem ali um atributo de intensidade, tá? A importância relativa que atribuímos como valores como liberdade, prazer, autorrespeito, honestidade, obediência e justiça. Todos eles estão dentro de um sistema de hierarquia dentro da empresa, tá? E aqui um cuidado, tá? Ele joga uma provocação. Os valores são fluidos e flexíveis? Ó, de modo geral, não, tá? Os valores costumam ser relativamente estáveis e duradouros, tá? Embora, como eu já tenha dito, eles podem sim agregar mais valores ao longo do tempo, né, das décadas, dos séculos, mas de modo geral eles mantêm uma certa regularidade, tá? Muitas vezes porque eles são coisas que são elementos que a sociedade entende como normal, tá? Que todo mundo tem que defender. Por exemplo, a honestidade, né? Dificilmente você tem como contestar um valor como honestidade. Porque o correto para as pessoas, né? O correto como é tido
como modo de comportamento das pessoas é ser honesto, né? Como que você vai questionar a honestidade de alguma pessoa? Ou ela é honesta ou ela não é, tá? Então não tem como você flexibilizar uma honestidade, pelo menos não pensando de modo corriqueiro, tá? De modo para a sociedade, de modo público, né? Você não tem como relativizar honestidade quando você age se expondo para outras pessoas, tá? Continuando, ó. Os valores são importantes do estudo do comportamento organizacional porque estabelecem a base para a compreensão do que? Das atitudes e da motivação, além de influenciarem nossas percepções. Ou seja, os valores, para as empresas, eles ajudam a você estimular os funcionários a desempenhar ou explorar cada vez mais o seu potencial. Tá? Então eles ajudam, né, nessa ideia de cumprimento de metas, de estabelecimento de objetivos, de alcance de resultados e assim por diante. Tá? E também eles ajudam, né, a você criar códigos de conduta dentro da empresa, tá? Para que você coloque, né, nos seus funcionários e colaboradores como que a empresa espera que eles ajam, né, enquanto funcionários da empresa, tanto dentro da empresa quanto fora da empresa. Tá? Isso também é uma discussão bastante interessante. Né? Por exemplo, cargo de, isso vem na minha cabeça, cargo de professor. Né? Você é professor só dentro da escola? Não necessariamente. Né? Você também é professor muitas vezes fora da escola, no seu ambiente mais social. Ou seja, quando você, embora você atue como professor dentro da escola, mas quando você encontra, sei lá, um aluno ou algum pai de aluno fora da escola, alguém que sabe que você é professor, né? Essa pessoa espera que você também haja como professor fora desse ambiente de trabalho, tá? Isso muitas vezes é um tanto conflituoso, porque cada um, né, tem a sua vida profissional e a sua vida de lazer, tá? É claro, né? E já aconteceu casos, né, de professores que se envolveram em algumas confusões, né, em alguns conflitos, por terem, né, essa liberdade particular um tanto violada, tá? Ou seja, sei lá, um aluno viu um professor numa balada, por exemplo, tá? Aí, sei lá, não gostou do comportamento do professor nesse ambiente, né, de lazer do professor e fez uma reclamação na instituição de ensino, tá? Isso já ocorreu, tá? Então, tem muitas empresas que valorizam isso, tanto o seu comportamento dentro da empresa como o seu comportamento fora da empresa. Essa é uma discussão bastante crítica, tá? Para a administração e para a gestão de pessoas, tá? Até que ponto nós temos que julgar o comportamento desse profissional ou desse colaborador, tá? Então vamos lá. Valores geralmente influenciam as atitudes e o comportamento, tá? Isso que a gente já está um pouco discutindo. Voltando aqui, veio o caso, por exemplo, veio na cabeça daquele goleiro do Flamengo, né? Que se envolveu no assassinato daquela moça lá, né? E depois até hoje se discute, né, se essa pessoa ela deve ou não continuar trabalhando, né, com o futebol, tá? Por quê? Porque os valores, né, desse profissional já não batem com os valores das empresas, né, e da própria sociedade, tá? Ou seja, uma pessoa que cometeu um crime que chocou a sociedade, será que ele de fato pagou por esse crime que ele cometeu? E será que ele de fato deve voltar a ser aceito por essa mesma sociedade? Então essa é uma discussão que foge até um pouco de comportamento organizacional, mas é algo interessante da gente se perguntar, né? Será que ele deve voltar ou será que ele não deve voltar a essa sociedade? Tá? Continuando então, ele vai dividir, tá, para as empresas dois tipos de valores, tá? Os valores ele coloca como valores terminais e como valores instrumentais, tá? Os valores terminais, coloquem aí, seriam os valores que têm uma condição de existência desejável, ou seja,
que você espera que uma pessoa tenha ou que uma pessoa atinja, tudo bem? E o segundo valor são os valores instrumentais, tá? Que são os valores que são que as pessoas devem procurar ter, tá? Então, cuidado, valores terminais que a pessoa deseja ter e os valores instrumentais, os que as pessoas precisam ter, tá? Então, tem uma tabelinha que o livro coloca, tudo bem? Ela é um pouco grande, eu vou ler só alguns, tá? Mas ele tá lá no meu livro, ele tá na página 55, tá? Daí depois no PDF vocês procurem lá essa tabelinha de vocês, tá? Deve estar ali na 51 ou um pouquinho a mais, tá? Então, valores terminais, que ele coloca: uma vida confortável, uma vida próspera, uma vida emocionante, um sentido de realização, um mundo de paz, um mundo de beleza, igualdade, segurança, felicidade, assim por diante. Então, valores que a pessoa deseja ter, tá? E os valores instrumentais, que são mais importantes para a gente no mercado de trabalho, tá? Ambição, esforço no trabalho, vontade, visão ampla, capacidade, animação, limpeza, no caso da limpeza ele coloca asseio, arrumação, coragem, perdão, ser prestativo e assim por diante, tá? Então são alguns tipos de valores que são importantes, né, quando a gente pensa em comportamento organizacional, tá? Continuando, tá? Ele coloca no quadro 3.2, né? Ele elege 3 categorias de ativista, tá? Os executivos, sindicalistas e os ativistas, tá? Então, para cada um vai ter valores terminais e valores instrumentais. E aqui é interessante que a gente vê a categorização por espécie e ele coloca a intensidade, tá? Então, ele numera 1, 2, 3, 4. Então, são esses os valores que ele coloca como na hierarquia de importância. E é interessante que são... Para cada categoria você vai ter valores terminais e instrumentais diferentes, tá? Então, olha lá. Para os executivos, tá? Você tem respeito por si próprio, ou seja, autoestima, como valores terminais, tá? Segurança familiar, liberdade, sentido de realização, felicidade, como valores instrumentais, honestidade, responsabilidade, capacidade, ambição e independência, tá? Para os sindicalistas, tá? Segurança familiar, liberdade, felicidade, respeito a si próprio, autoestima, amor maduro e valores instrumentais, responsabilidade, honestidade, coragem, independência e capacidade. Daí para os ativistas, como valores terminais, igualdade, paz, segurança familiar, autoestima, liberdade, instrumentais, ele coloca honestidade, ser prestativo, coragem, responsabilidade e capacidade. É interessante porque para cada modalidade de trabalho, né, você vai ter valores, a qualidade dos valores eles vão ser diferentes, tá? Embora um valor não necessariamente substitui outro, tudo bem? Eles atuam no cotidiano, eles atuam em conjunto, tá? Mas eles têm, claro, só a classificação, tá? Para cada setor você vai valorizar, vai ter um elemento que você valoriza mais do que um outro elemento, tudo bem? E ao longo dos anos, no último slide, para essa primeira parte, ele vai colocar como determinados valores eles foram mudando em relação às décadas, tá? O que era importante para uma década foi substituído por outros valores que outras décadas colocaram como sendo igualmente importantes, tá? Então, para os veteranos ali da Primeira e Segunda Guerra, ali no anos 50 início dos anos 60, né? O que seriam os valores trabalhistas dominantes? Trabalho árduo, conservadorismo, conformismo e lealdade à organização, tá? Lembrando que na época aí acho que até os anos 90, assim, era comum, né, uma pessoa começar a sua jornada de trabalho e encerrar, né, a sua vida no mercado de trabalho trabalhando apenas na mesma empresa, tá? Por isso esse valor aqui de lealdade à organização está tão em evidência. Hoje em dia, como as pessoas acabam trabalhando em várias empresas, né, e muitas vezes não sendo nem funcionário da própria empresa, às vezes sendo terceirizado de uma outra empresa, né, essa questão de lealdade à organização ela tem se mudado um pouco,
tá? O segundo item que ele coloca, os baby boomers, né, que nasceu que ingressou no mercado de trabalho de 65 a 85, tá? Então, quais são os valores dominantes? Sucesso, realização, ambição, rejeição ao autoritarismo, né? Essa época era uma época muito de ditaduras militares ao redor do mundo, né? Principalmente aqui na América do Sul, né? Lealdade à carreira, como muda? Lealdade à organização, você muda para lealdade à carreira, tá? Geração X, né, de 85 a 2000, tá? Que 25 a 40 anos. E eu devo me enquadrar aqui, né, na geração X. Então, estilo de vida equilibrado, trabalho em equipe, rejeição a normas, lealdade aos relacionamentos, tá? Então, novamente, ó, estilo de vida equilibrado. Já é um profissional que não quer ficar toda hora preso, né, a esses horários de 9 a 6, né? Não quer ficar isolado em relação à equipe que ele trabalha, ele quer trabalhar em conjunto. Ele quer rejeitar um pouco essas normas fixas, né, que tinham essas empresas mais rígidas, né? Então você trabalha por vezes em empresas mais flexíveis, né, principalmente empresas de serviços, né? Começa aqui, né, um pouco da ideia de empreendedorismo, tá? Lealdade aos relacionamentos, ou seja, antes você pensava mais a carreira, você na ideia de títulos, né? Hoje em dia você pensa, atualmente, né, você pensa mais na construção da sua rede de trabalho, né? Que por vezes, né, essa rede de relacionamentos que você tem, ela é mais importante muitas vezes do que os próprios títulos que você carrega, tá? Ela é tão importante, mas às vezes para você conseguir um emprego, você precisa conhecer, sei lá, uma pessoa que trabalha na empresa que você quer trabalhar, ou você tem que iniciar por baixo, né, como um estágio, e ir crescendo nessa empresa para criar um nome, né, no mercado, uma confiança do mercado em relação ao seu trabalho e assim por diante. E entra o 4, né, que é a geração atual, que é a geração de vocês, né, que coloca a era da informação, a gestão da tecnologia. Tá? Que é o pessoal aí com menos de 25 anos, o pessoal que vai entrar nesse mundo do trabalho. Então, quais são os valores, né, que muitas vezes se colocam? Autoconfiança, sucesso financeiro, independência pessoal, junto com o trabalho de equipe, lealdade a si mesmo e aos relacionamentos, né? Aqui, no caso, você tem um aprimoramento, né? Você não tem um rompimento, igual você teve aqui nos veteranos e baby boomers, né? Você teve um aprimoramento do que você tinha ali na geração X, tá? Então é interessante, embora algumas coisas mudaram, outras coisas foram agregando, ao invés de mudar, de romper com uma sequência de ideais, você teve um aprimoramento dos ideais da geração anterior, tudo bem? Então a primeira parte é isso, pessoal. Na segunda parte a gente já volta para falar de atitudes, tudo bem? Até daqui a pouco.